O Operador Nacional do Sistema Elétrico decidiu não acionar no último domingo, que foi Dia dos Pais, o plano emergencial para a gestão dos excedentes de energias nas redes de distribuição. Essa possibilidade tinha sido comunicada previamente às distribuidoras diante do risco de excesso de geração em um período de baixa demanda, mas foi descartado após uma nova avaliação. É justamente sobre isso que a gente fala agora com a Joísa Dutra, colunista da CNN Infra. Uma boa tarde, Joísa. Boa tarde, Estevam. Muitos temas candentes ali, desafios de mercados, desafios de resiliência, no caso da Colômbia, e agora aqui também um outro desafio também na natureza de resiliência, transformação de sistemas elétricos por aqui. Nem energia de mais, nem energia de menos, mas o operador tem esse desafio de estar controlando e entendendo as demandas nos períodos, de acordo com os feriados e tudo mais. Só que essa é uma experiência que já existe há muitos anos. Qual é o desafio deste momento? Por que ele é específico agora? Existe uma transformação em curso. Nós estamos experimentando um aumento significativo da penetração desses recursos, que são chamados recursos distribuídos. É uma parte importante aqui do crescimento que a gente tem observado na oferta de eletricidade se dá, então, através das fazendas solares, dos painéis solares, da geração eólica e tudo mais. E isso, como a gente tem discutido e tem aparecido bastante no noticiário, tem aumentado os riscos para a operação do sistema. A resposta do operador, então, tem sido, não raro, cortar esse excesso, fazer um corte de geração forçada, que é o curtailment. No Dia dos Pais do ano passado, 2025, o corte que o operador precisou fazer para garantir a segurança da operação foi de tal magnitude que quase não foi suficiente a partir dos recursos que ele comandava. Foram estabelecidos novos protocolos e, como você mesmo colocou, um desses protocolos é um esquema pelo qual as distribuidoras são então chamadas a desligarem, a fazerem o corte de recursos distribuídos que estão nas suas redes. Felizmente não foi necessário acionar, estávamos de prontidão, não é? Um esquema semelhante já tinha sido acionado há alguns poucos meses atrás. Mas isso tudo mostra que são novos tempos, é o que você falou. O que há de diferente? O que há de diferente é essa descentralização, recursos distribuídos que representam cada vez mais uma grande parte da oferta, não é? Da oferta de eletricidade. O que precisa ser feito? Estruturalmente. Redes, temos feito, contratação, transmissão para conectar recursos, para integrar adequadamente essa geração solar e eólica, e agora temos uma nova resposta, felizmente, no horizonte próximo, dezembro, agendado o primeiro leilão de soluções de armazenamento que estarão à disposição do operador do sistema. Bom, e esse plano emergencial, então, foi descartado desse corte, mas você vem falando que nós temos uma nova forma, né? Um novo desafio. O que tem mudado no consumo das pessoas? Porque a gente teve, por exemplo, muita gente, anos atrás, por exemplo, 2, 3 anos atrás, investindo muito em energia solar, que tentava também trazer esse tipo de alívio para o operador, mas acabava não trazendo. Quais são essas mudanças de consumo? O que tem mudado, Joísa? Se existe essa participação crescente de recursos de produção ou de geração com o consumidor, e principalmente com o aumento da oferta no período da tarde, que é quando o pico de demanda não é grande, o que acontece é que gera pressão para a operação do sistema. E aí, então, tem uma transição que é feita lá no final do dia, quando o sol se põe e as pessoas precisam, então, usar os recursos do sistema. Então, a gente acaba tendo curvas ali, o pessoal chama de curva do pato e tudo mais, ou outros animais aí têm sido usados para caracterizar. Soluções estruturais vão fazer com que a gente consiga deslocar esse excesso de oferta, suavizar esse excesso de oferta para aquele período em que a demanda é maior. Então, é como se a gente tivesse, assim, pessoas dizem, passando ferro, não é? Se pega a corcova, não é? E preenche ali o período do vale. Como é que isso é feito? Armazenamento. Tá? Soluções de armazenamento, baterias. Nós temos no Brasil recursos de armazenamento através de hidrelétricas, mas essa mudança, essa expansão tão acelerada de solar e eólica tem
se mostrado desafiadora. Então, não basta mais esses recursos que vêm da hidroeletricidade, precisamos buscar novas soluções de armazenamento, baterias. Alguma chance, Joísa, da gente ter possibilidade de um apagão, assim como nós tivemos em 2001? Estamos muito longe disso ou mais próximo? Não, os desafios hoje, eles podem ser completamente manejados do ponto de vista tecnológico. A gente precisa modernizar a rede, expandir, não apenas expandir redes, expandir recursos, como a gente tem feito, mas também modernizar a rede. De certo modo, essas soluções de armazenamento estão vindo aqui para isso. E a boa notícia é que existe muito apetite dos investidores. Nós tivemos o processo de cadastramento das propostas para competir no leilão de dezembro, e a gente teve 6.091 projetos cadastrados, totalizando quase 300 gigawatts de capacidade instalada. Isso é um volume que é maior do que a nossa capacidade instalada de geração. Claro que essa oferta não vai se materializar toda. Claro que no processo de habilitação, muitos desses empreendimentos provavelmente serão descartados, e aqui a gente precisa, então, encontrar formas de contratar aqueles participantes mais habilitados, que mais têm condições de desenvolver esses projetos, atender às obrigações que estão embutidas nesses contratos ao longo dos anos, e oferecer essas soluções de armazenamento aos menores valores para o sistema. E o Brasil ainda é um país que consegue contribuir com outras nações vizinhas, né? A gente já mandou energia para países vizinhos em alguns momentos que foram necessários. Nesses momentos, por exemplo, que temos aí terremotos, abalos em várias localidades, países se reconstruindo ainda, o Brasil ainda tem essa possibilidade ou, dada esses novos planos e consumos, isso mudou? Não, o Brasil é interconectado na região, em basicamente todos esses países com os quais faz fronteira, e nós temos intercâmbio regular de energia, por exemplo, com o Uruguai, com a Argentina, o caso do Paraguai, intercâmbio regular também ali por força de Itaipu. São várias as oportunidades que nós exploramos e podemos intensificar. Essas soluções de geração renovável, através também bem integradas com redes e com armazenamento, trazem novas oportunidades de integração energética. Veja, a integração energética foi um movimento e tem sido um movimento extremamente importante como integração mais ampla na Europa, ou seja, a integração energética é uma forma de integração. Nós também aqui temos, claro que exploramos muito pouco, essas mudanças na nossa matriz elétrica, essa eletrificação de outros usos, ela traz outras oportunidades aqui de ganhos de integração para a região. Joísa Dutra, Mas colunista... voltando... Opa, por favor, complete. Não, eu só ia... Estevão, o que a gente tem aqui, como a gente estava falando, é uma grande oportunidade. Soluções de armazenamento. Soluções de armazenamento são fundamentais para que nesse mundo de transformação a gente consiga gerar valor e segurança, que é o que a gente quer. A gente não quer viver esses sinais de alerta ali que nós experimentamos ali próximo ao Dia dos Pais. Como fazer isso? Como a gente estava falando, um leilão está aí, agendado, 2 e 4 de dezembro, 2 oportunidades. Existe apetite dos investidores. O que a gente precisa? Precisamos de regras adequadas para selecionar os competidores mais qualificados. Fazer esses investimentos, isso é modernização na descarbonização, que é tão importante para o mundo que a gente vive hoje. Então, precisamos aproveitar essas oportunidades hoje e não amanhã. Porque, só para destacar, a gente passou 8 anos ali navegando o processo de regulamentação dessas soluções de armazenamento. Foi um período longo, atrasamos, esse atraso tem custos. Agora é a hora de fazer aquilo que a gente chama de catching up. Precisamos gerar bons negócios através de boas soluções que explorem adequadamente as nossas boas competências e a nossa vocação de geração renovável. Mas com segurança, retorno para os investidores e soluções que também atendam ao bolso dos consumidores.
Agora sim, Joísa Dutra, colunista da CNN Infra, muito obrigado e uma boa tarde para você. Obrigada, Estevão. Boa tarde para você.